Se você tem interesse em filmes de terror, você pode se preparar para o filme A Libertação, que é a mais recente tentativa da Netflix de fazer com que a gente fique assustado, mas não exatamente da forma como a gente esperava, o filme não funcionou muito bem. E já vou avisando logo de início, esse vídeo tem spoilers do final do filme, então se você ainda não assistiu e quiser manter a surpresa, você tome cuidado, tá? Eu vou avisar quando tiver spoiler. Mas agora, se você é daqueles que gostam de saber o que vem pela frente, você pode continuar aqui e a gente vai fazer essa análise do filme A Libertação, que nos apresenta uma premissa que, assim, no papel, ela é bastante intrigante. O filme é dirigido pelo Lee Daniels e gira em torno de Ebony Jackson, uma mãe solteira que é interpretada por Andra Day, que após uma série de eventos traumáticos, decide se mudar com a família para uma casa nova em Indiana. A mudança inclui a sua mãe extremamente religiosa, chamada Alberta, que no filme é vivida pela grande Glenn Close, e seus 3 filhos, Nate, Chantê e André. A promessa de uma vida melhor, no entanto, logo se transforma em um pesadelo quando as coisas estranhas começam a acontecer nessa nova casa, sugerindo que ela pode ser um portal para o inferno. A partir dessa sinopse, o filme tinha tudo para ser um grande marco no gênero de terror na Netflix, principalmente, especialmente com um elenco tão talentoso. Além de Day e Close, o filme também conta com outros nomes grandes como Monique e Aljone Elise Taylor. Não sei se pronunciei o nome dela certo, perdão. Mas todas são atrizes renomadas, premiadas e pelo menos indicadas ao Oscar. Mas infelizmente o potencial se perde num mar de clichês e numa narrativa que deixa muito a desejar. Andra Day, que já brilhou em filmes como Os Estados Unidos vs Billie Holiday, que também foi dirigido pelo Lee Daniels, carrega o filme nas costas praticamente. A atuação dela como Ebony é de uma intensidade impressionante, mesmo quando o roteiro não a favorece. A personagem é falha, a personagem é humana e Day traz todas as camadas dessa complexidade. Já a Glenn Close, em um papel mais exagerado, consegue roubar algumas cenas, sem dúvida nenhuma. Mas a verdade é que a interpretação dela parece um pouco deslocada do tom geral do filme. É como se a gente visse a Glenn Close em um filme diferente do resto do elenco, o que acaba sendo ao mesmo tempo um dos pontos altos e dos pontos baixos de A Libertação. No entanto, apesar dessas atuações sólidas, o filme começa a escorregar logo na segunda metade. O que começa como um drama familiar entrelaçado com alguns elementos sobrenaturais, rapidamente se transforma em um exorcismo genérico, daqueles que a gente já viu muitas vezes em tantos outros filmes tão aclamados quanto esse aqui. E honestamente, de maneira bem mais assustadora. Os outros filmes são mais assustadores, no caso. A sensação de déjà vu é constante, e ao invés de gerar tensão, a familiaridade desses elementos usados no filme acaba por diluir o impacto que ele poderia ter na gente. Os sustos, que são tão esperados em um filme desse gênero, são muito previsíveis e acabam por ser ineficazes. O Lee Daniels tenta criar uma atmosfera de terror, mas falha em sustentar essa tensão. Quando o filme deveria estar levando a gente pra gente ficar na beira da cadeira, tentando ficar com medo, ele simplesmente deixa a gente esperando por uma coisa que nunca vem. A transição do drama familiar para o filme de terror é muito abrupta e é muito mal executada, fazendo com que o filme fique desconectado e também muito confuso. E então, chegamos ao final, e é aqui que a gente fala de spoiler. E é no final também que as coisas realmente desandam no filme. Após uma sequência de exorcismo clássica, com direito a água benta, crianças traumatizadas e uma Glenn Close gritando coisas que você nunca imaginou que ela fosse falar na vida dela, o filme chega então ao seu clímax. A Ebony tenta enfrentar o demônio que possuiu seu filho, o André, em uma batalha final que tenta tanto ser emocional quanto assustadora, mas que acaba sendo mais ridícula do que qualquer outra coisa, justamente por conta dos pontos que a gente já levantou aqui antes, que é por conta do clichê, que é por conta de a gente já ter visto isso antes. O demônio, em uma tentativa desesperada de manipular a Ebony, transforma-se em uma versão dela mesma, sugerindo que todos os problemas da família são culpa dela. Essa jogada psicológica poderia ter sido interessante se fosse melhor explorada, mas acaba parecendo uma tentativa muito barata de adicionar profundidade a uma narrativa que já estava bastante perdida. No fim, Ebony consegue exorcizar o demônio em uma cena que, ao invés de ser triunfante como deveria ser, como provavelmente estava no roteiro, soa apenas como o fim de uma longa e cansativa jornada, tanto para a personagem quanto para quem está assistindo. Após a vitória de Ebony, o filme ainda tenta convencer a gente de um final de certa forma agridoce, porque ela
agora marcada física e emocionalmente por todos os eventos que ela passou, ela perde a guarda dos filhos e decide se mudar para Filadélfia, na esperança de ter um novo começo. 6 meses depois, o filme explica isso pra gente, a gente vê a família reunida de novo, ela com os filhos, tentando reconstruir a vida. É um final que tenta ser redentor, mas depois de tudo que a gente, enquanto espectador, passou ao longo do filme, não consegue causar o impacto necessário, o impacto dramático. Em termos de direção, é muito louvável que o Lee Daniels tenha tentado explorar um gênero que foge muito ao seu habitual. Ele conseguiu montar um elenco muito talentoso e oferecer uma premissa que no papel parecia muito promissora. No entanto, a execução deixa muito a desejar. O roteiro é fraco e não faz jus ao elenco que tem nas mãos, desperdiçando esses talentos em um filme que, no final das contas, é genérico e sem vida. O que poderia ter sido um olhar fresco e inovador ao gênero do terror, acaba sendo mais um filme de exorcismo para se esquecer, como todo ano sai. Sai 3, 4 filmes de terror de exorcismo e ninguém se importa. Mas é importante mencionar que, embora o filme falhe em muitos aspectos, a tentativa do Daniels de trazer esse elenco majoritariamente negro para um gênero onde a representatividade ainda é muito limitada, isso merece reconhecimento. O Jordan Peele fez isso, tem feito isso, né, com os filmes dele, por exemplo. A diversidade no elenco é um dos poucos pontos realmente positivos de A Libertação. E nós aqui esperamos que isso inspire outros diretores, inclusive, para fazer o mesmo em futuros projetos. Em resumo, A Libertação é um filme que teve muito potencial. Só que, infelizmente, ele se perde em uma execução muito pobre. O talento do elenco não é suficiente para salvar um roteiro fraco e uma direção que, no fim das contas, não consegue equilibrar todos os tons que deseja explorar. Se você, que está assistindo esse vídeo agora, está em busca de um filme de terror realmente assustador, é melhor procurar em outro lugar. Mas se você quiser ver algumas performances realmente muito sólidas, né, presas em um filme no máximo mediano, talvez A Libertação seja um filme para você. Só não espere ficar acordado a noite inteira pensando nesse filme, como acontece com vários filmes de terror, a menos que você esteja frustrado por ter perdido tempo assistindo. Gostou do vídeo? Deixa um comentário, deixa seu like, compartilhe o vídeo e a gente a chegar a mais gente. Muito obrigado e até a próxima.